Imagine-se diante de uma decisão que pode custar tudo o que você tem. O mundo ao seu redor exige obediência, mas sua fé te chama para algo maior. 3 homens enfrentaram esse dilema e foram lançados no fogo. Mas o inesperado aconteceu. O que havia na fornalha que mudou o destino deles? E o que essa história pode revelar sobre sua própria jornada? Prepare-se para um mistério de fé, coragem e um poder que desafia toda a lógica humana aqui no canal Arritmia das Escrituras. Que o ritmo da sabedoria te guie em cada momento. Sadraque, Mesaque e Abed-nego recusaram-se a se prostrar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Daniel capítulo 3 e versículos 16 a 18. Pois sabiam que somente o Senhor deveria ser adorado. Êxodo capítulo 20 e versículos 3 a 5. Sua fé inabalável lembra a firmeza de Daniel ao orar a Deus, mesmo sob ameaça de morte. Daniel capítulo 6 e versículo 10. Essa lealdade também ecoa a coragem dos primeiros cristãos que enfrentaram perseguições, como Estevão, que preferiu morrer apedrejado a negar sua fé. Atos capítulo 7 e versículos 55 a 60. A decisão dos 3 jovens destaca a importância da fidelidade incondicional a Deus, independentemente das consequências. Nabucodonosor ficou furioso ao ver sua autoridade desafiada e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Daniel capítulo 3 e versículo 19. A ira dos poderosos contra os justos é uma constante na história bíblica, como visto na perseguição de Elias por Acabe e Jezabel. 1 Reis capítulo 19 e versículos 1 a 3. Os imperadores romanos também se enfureceram contra os cristãos por sua recusa em adorar os deuses pagãos. Esse episódio revela como os governantes terrenos podem ser tomados pelo orgulho e pelo desejo de domínio absoluto. No entanto, como demonstrado em Provérbios capítulo 16 e versículo 18, a soberba precede a ruína. Mesmo diante da morte iminente, os jovens declararam que confiavam no poder de Deus para livrá-los, mas que ainda que ele não o fizesse, não se curvariam. Daniel capítulo 3 e versículos 17 e 18. Essa fé reflete a atitude de Jó, que, em meio ao sofrimento, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13 e versículo 15. Esse princípio também se manifesta nos mártires cristãos que preferiram morrer a renunciar sua fé, como Policarpo, discípulo do apóstolo João, que foi queimado vivo, mas permaneceu fiel até o fim. A verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas da confiança plena na soberania divina. Ao serem lançados no fogo, os jovens não foram consumidos, contrariando todas as expectativas humanas. Daniel capítulo 3 e versículos 23 e 24. Esse livramento sobrenatural remete ao êxodo dos hebreus, quando Deus abriu o Mar Vermelho para salvá-los do exército egípcio. Êxodo capítulo 14 e versículos 21 e 22. O fogo, que simboliza juízo e provação, também foi utilizado por Deus para manifestar sua presença, como na sarça ardente com Moisés. Êxodo capítulo 3 e versículo 2. A resistência ao fogo reflete a promessa de Isaías, capítulo 43 e versículo 2. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ao perceber que os jovens estavam vivos e que um ser celestial os acompanhava, Nabucodonosor ficou atônito. Daniel capítulo 3 e versículos 26 e 27. Esse momento de surpresa e temor se assemelha ao impacto que Faraó teve ao testemunhar os sinais e maravilhas realizados por Moisés
Êxodo capítulo 7 e versículos 10 a 13. Reis e governantes frequentemente subestimam o poder de Deus até serem confrontados com sua glória, como aconteceu com Herodes, que foi ferido mortalmente por não dar a Deus a devida honra. Atos capítulo 12, versículos 21 a 23. Esse evento demonstra que, por mais poderosos que os homens sejam, Deus sempre tem a última palavra. Os jovens saíram da fornalha sem qualquer dano. Nem mesmo o cheiro de fogo estava sobre eles. Daniel capítulo 3, versículo 27. Esse milagre evidencia a totalidade da proteção divina, como visto na preservação dos israelitas no deserto, onde suas roupas não envelheceram, nem seus pés incharam. Deuteronômio capítulo 8 e versículo 4. Deus não apenas livra, mas restaura completamente, assim como fez com Jó ao dobrar suas bênçãos após sua aprovação. Jó capítulo 42 e versículo 10. Essa passagem também aponta para a redenção final, quando os salvos serão completamente livres do mal e da morte. Apocalipse, capítulo 21 e versículo 4. Diante do milagre, Nabucodonosor reconheceu o Deus de Israel como o verdadeiro Deus e proibiu qualquer blasfêmia contra ele. Daniel, capítulo 3 e versículos 28 a 30. Essa transformação lembra a conversão de Saulo para Paulo, que antes perseguia os cristãos, mas depois se tornou um dos maiores apóstolos. Atos capítulo 9 e versículos 1 a 6. O testemunho de livramento de Sadraque, Mesaque e Abed-nego demonstra que os milagres de Deus não são apenas para abençoar os fiéis, mas para revelar sua glória ao mundo. Como Isaías capítulo 43 e versículo 10 diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha ardente está repleta de metáforas e simbolismos profundos que transcendem o evento histórico e apontam para verdades espirituais eternas. O fogo é uma metáfora para provações, perseguições e purificação espiritual. Assim como o ouro é refinado no fogo, 1 Pedro capítulo 1 e versículo 7, a fé dos 3 jovens foi testada e provada genuína. A fornalha representa também os desafios da vida cristã e a perseguição que os fiéis enfrentam por se manterem fiéis a Deus. Mateus capítulo 5 e versículos 10 a 12. A fornalha pode ser vista como o cadinho do justo, onde a fé não se consome, mas se fortalece, assim como o ferro é temperado no calor. Esses 3 jovens simbolizam a lealdade e a fé inabalável no Deus verdadeiro, mesmo diante da morte. Eles são exemplos de crentes que permanecem firmes mesmo sob pressão, como os apóstolos que enfrentaram perseguição e martírio. Eles podem ser vistos como colunas no templo da fé, que não se abalam mesmo quando as tempestades vêm. Apocalipse capítulo 3 e versículo 12. O rei representa o orgulho humano e a tentativa dos governantes terrenos de se colocarem no lugar de Deus. Sua fúria contra os jovens reflete a resistência dos poderosos contra os que se recusam a se curvar diante do sistema mundano. Ele pode ser comparado a um navio sem leme, guiado apenas pelos ventos da vaidade e da ira, incapaz de reconhecer a soberania divina. A estátua representa não apenas a idolatria literal, mas também tudo o que busca substituir Deus no coração humano, como o dinheiro, o poder e a glória terrena. Assim como Sadraque, Mesaque e Abed-nego se recusaram a adorar essa imagem, os crentes devem rejeitar as tentações que competem com sua devoção a Deus. Mateus, capítulo 6 e versículo 24. A estátua pode ser chamada de o espelho do engano, pois reflete o orgulho e a ilusão da falsa divindade. Esse personagem misterioso é amplamente interpretado como uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação, cristofania, ou um anjo enviado para proteger os jovens. Ele simboliza a promessa de Deus de nunca abandonar seus filhos,
especialmente nos momentos mais difíceis. Isaías capítulo 41 e versículo 10. Esse ser pode ser chamado de a sombra no fogo, pois é a presença invisível, mas real, que protege aqueles que confiam em Deus. O fato de os jovens saírem ilesos, sem sequer o cheiro de fumaça, enfatiza a ideia de que Deus não apenas nos livra, mas nos preserva completamente. Isso simboliza a promessa de que aqueles que permanecem fiéis a Deus serão guardados e sustentados. Salmos, capítulo 91 e versículos 7 a 10. Esse milagre pode ser visto como a chama que não consome, um sinal do poder divino que transforma a provação em testemunho. A reação do rei ao presenciar o milagre representa a revelação de Deus aos poderosos e a possibilidade de arrependimento até para os mais arrogantes. Isso se assemelha à conversão de Saulo em Paulo, Atos capítulo 9 e versículos 1 a 6. Um inimigo da fé que, ao experimentar o poder de Deus, se torna um de seus maiores defensores. A mudança do rei pode ser chamada de o despertar do leão, uma referência à transformação daquele que antes rugia contra Deus, mas agora o exalta. Após o milagre, Nabucodonosor decreta que ninguém pode blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso simboliza como Deus pode usar até mesmo os inimigos da fé para proclamar sua grandeza. Esse decreto pode ser visto como o eco da fornalha, pois sua mensagem se espalha e permanece como testemunho do poder divino. A narrativa da fornalha ardente é muito mais do que um relato histórico. Ela é uma parábola viva sobre fé, provação, livramento e a soberania de Deus sobre os reinos da terra. Os elementos presentes na história criam um cenário de batalha espiritual, onde o poder terreno desafia a fidelidade dos justos, mas no fim, Deus prova ser o único e verdadeiro Senhor. Muito obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Se essa mensagem te tocou, te convido a maratonar mais vídeos do canal Arritmia das Escrituras e se aprofundar ainda mais nessas verdades poderosas. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que nossa comunidade continue crescendo e espalhando a luz da palavra. Até a próxima. Mantenha o coração espiritual pulsando com a arritmia das escrituras. Curta, compartilhe e siga o canal para não perder nenhum compasso da palavra.